Quero convidar você que abra comigo a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo Mateus, um texto extremamente conhecido, a grande maioria de vocês. Nós já lemos muitas vezes esse texto, nós já ouvimos mensagens muitas vezes sobre esse texto, mas nós cremos que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, penetra o profundo do nosso coração. E uma coisa que a gente sempre precisa ter em mente, Jesus sempre tem algo a dizer sobre a nossa vida, sobre os nossos relacionamentos, sobre quem de fato nós somos. Jesus tem sempre alguma coisa a nos ensinar, uma nova perspectiva a nos mostrar, sobre a nossa vocação, sobre o nosso chamado, sobre a nossa identidade. Por isso que, embora seja um texto extremamente conhecido, nós podemos sempre experimentar alguma coisa de Deus para as nossas vidas. Quero convidar você a se voltar e a se colocar nesse momento com essa consciência de que, diante das Escrituras, nós estamos diante da grande possibilidade de ouvir aquilo que Deus tem para tratar no nosso coração, de ouvir aquilo que Deus tem para nos encorajar, para nos confrontar. Nós estamos diante da palavra do Senhor. Então, esteja diante desse momento concentrado mesmo, com a sua atenção, que aquilo que não é de fato essencial e fundamental nesse momento, fique para outro momento. Coloque a sua mente aqui, preste atenção e durante a mensagem vai pedindo ao Espírito Santo: Pai, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor tem a tratar comigo nessa noite? Vamos criar mesmo esse hábito, sabe? De entender esse momento aqui como um grande privilégio que a gente tem. A gente está diante da palavra do Senhor, diante daquilo que Ele pode trazer aos nossos corações. Então, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13. Versículo 13 ao 16. Diz assim, as Escrituras: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Feche seus olhos mais uma vez. Espírito Santo, nesse momento nos conduza a Tua palavra, a Tua verdade. Traga, Senhor, consolo sobre nós. Traga descanso e repouso para a nossa alma. Traga encorajamento. Renove a nossa fé mais uma vez. Que a gente, Pai, experimente desse sopro que vem através da Tua palavra. Que a gente desfrute e que a gente saia desse lugar, Pai, consciente de que o Senhor visitou o nosso coração mais uma vez. Nos fale a todos, nos alcance com a Tua verdade e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O que nós somos diante de Jesus? Quem nós somos diante de Jesus? Como viver a partir da nossa experiência e do nosso encontro com Jesus? Mas, qual é a expectativa, se a gente pode colocar assim, nesses modos? Qual é a expectativa que Jesus nutre quando Ele olha para a minha vida e para a sua vida? Interessante isso, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente nutre expectativas em relação a Jesus. Mas é importante a gente se colocar no outro lugar. Qual é a expectativa que Jesus nutre quando Ele olha para a minha vida? O que Ele espera de mim? Quem Ele espera que eu seja?
como Ele espera que eu viva. Entende como essa é uma posição importante para a gente se colocar? Não apenas, não que a gente não possa fazer isso. A gente deve nutrir, sim, expectativas em relação a Jesus. Mas é bom também que a gente pare, algumas vezes na vida, para pensar como deve ser a expectativa que Jesus nutre ao nosso respeito. Vou dar um exemplo para vocês do que eu estou querendo dizer. A gente, muitas vezes, conduzidos pelo Evangelho, nós somos, às vezes, levados a pensar que a nossa vida em Jesus, a forma que a gente deve viver e aquilo que Jesus espera de nós, tem a ver com aquilo que vai nos acontecer no futuro. Ou seja, de forma simples, a maioria das vezes a gente cultiva uma vida cristã pensando na ida para o céu, pensando na eternidade. E é certo, é lógico que a Bíblia de fato coloca isso como uma realidade. Mas é interessante a gente pensar também, às vezes, que a realidade da eternidade, aquilo que está lá na frente, de alguma medida e de algum modo, afeta o meu presente, o meu hoje. Ou seja, é importante que a gente faça esse exercício de não apenas ficar olhando para frente e cultivando essa expectativa futura, mas é importante que a gente, a partir daquilo que a gente já sabe o que vai acontecer no futuro, porque as Escrituras nos garantem que em Jesus nós experimentaremos de uma nova vida, na eternidade, diante da glória e da presença de Deus. Isso é um fato, isso é uma realidade muito clara e muito nítida nas Escrituras. Jesus já conquistou isso para mim e para você. Agora, esse exercício contrário é importante para o cultivo da nossa fé. E para a gente pensar na pergunta que eu fiz inicialmente. Como deve ser a expectativa de Jesus quando Ele olha para a minha vida? Sabendo que lá na frente, aquilo que já está conquistado, que já está feito, como esse futuro pode influenciar a minha vida hoje? Como esse futuro pode impactar a minha vida hoje? Como esse futuro que já está garantido por Jesus pode modificar e transformar completamente o meu hoje, o meu presente? Jesus está aqui nesse texto que nós lemos, pelo menos falando de quem nós somos, a partir da vida e da experiência com Ele, e falando de quem Ele espera, o que Ele espera de nós. E o que Ele diz é: vocês são o sal da terra. Então, quem nós somos aos olhos de Jesus? Sal da terra. Qual é a expectativa que Jesus nutre ao nosso respeito? A partir desse texto. Que sejamos sal da terra. E ele diz também, usando uma outra metáfora aqui, uma figura de linguagem, ele diz: vocês são a luz do mundo. Qual é a expectativa que Jesus nutre ao nosso respeito? Que sejamos luz, sal da terra e luz do mundo. Eu acho muito interessante essas imagens que Jesus vai criando na nossa mente. Ele vai falar do sal e ele vai falar da luz, desses elementos que para aquela cultura tinham um significado profundo. Não tinha ainda esses eletrodomésticos onde os alimentos ficavam refrigerados. O sal para eles era um elemento extremamente importante. Além de realçar o sabor do alimento, o sal era usado também para preservação do alimento. O que significa dizer que quando Jesus traz essa imagem do sal, de alguma maneira ele está falando assim: vocês são como o sal, que estão no mundo, que experimentam de uma relação comigo, de uma experiência comigo, não apenas para ficarem esperando o que eu posso fazer por vocês,
mas para que vocês sejam como sal, que dá sabor e que preserva. Dá sabor e preservar. Jesus está, de alguma medida, de alguma maneira, usando essa imagem para descrever o quê? Uma expectativa que ele tem ao nosso respeito. E mais do que isso, de algum modo, Jesus também usa essa imagem para dizer qual é a qualidade da nossa natureza nele. Em Jesus nós somos como o sal, que tem essa potência, que tem essa possibilidade, que tem essa capacidade de realçar sabor. Que coisa simples, singela, mas profunda. Imagina comigo, cristãos pelo mundo afora, com essa consciência, vivendo com essa consciência profundamente. Aonde eu estiver, eu tenho a capacidade, porque Jesus me confere isso. Ou seja, é um recurso que Jesus coloca sobre mim. A minha experiência com Jesus me possibilita a isso. A realçar o sabor, de onde eu estiver. Tanto da consciência da vida, quanto dos relacionamentos. Quantas pessoas você conhece que perderam o gosto pela vida? Quantas pessoas você já ouviu dizer que desistiram da vida? Que não encontram mais sentido para a sua existência? Que olham para frente e não enxergam o futuro, não enxergam possibilidades? Quantas pessoas você conhece, já ouviu falar, já ouviu relatos de pessoas que olham para a sua própria vida, para a sua própria existência, não encontram sentido, não encontram propósito, não encontram significado. E aí, diante desse texto, Jesus está convocando os seus discípulos, porque é bom que a gente lembre qual é o contexto. O contexto é quando Jesus está terminando de proferir o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, que significa dizer que Jesus está falando com os seus discípulos. Reunido com os seus discípulos, Jesus está falando a respeito de quem são os seus discípulos. Quando ele termina de proferir esse ensino, que a gente conhece como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, na sequência o que ele faz é: vocês são sal, vocês são luz. Ele está revelando essa natureza dos seus discípulos. Ele não está falando dos não cristãos. Ele está falando dos seus discípulos. Ele está falando da natureza dos seus discípulos. Ele está falando da identidade dos seus discípulos. O que Jesus está fazendo é: em mim, vocês têm essa possibilidade de olhar para a vida agora, experimentar dessa realidade, de dar sabor onde vocês estiverem. Em mim, vocês têm essa possibilidade de preservar. Imagina comigo, faz um exercício muito rápido. Imagina se nós cristãos, e eu estou dizendo, generalizando aqui, não apenas nós que estamos aqui, estivéssemos na vida, vivendo com essa consciência. Imagina como seria a nossa sociedade se de fato isso aqui, a gente abraçasse isso, entendesse isso e vivesse a partir dessa lógica. Imagina como seria a nossa sociedade. E alguém talvez pergunte, mas pensar no mundo, pensar na sociedade é muito grande. Concordo. Então vamos reduzir isso. Imagina como seria a nossa casa se a gente abraçasse isso aqui que Jesus está falando. Se a gente entendesse isso aqui profundamente. Se a gente se agarrasse a isso aí. Imagina como seria a sua casa. Se a gente entendesse esse lugar aqui que Deus me colocou, eu estou aqui, eu não estou aqui de passagem. Eu não estou aqui sem motivo. Eu estou aqui para dar sabor nesse lugar. Eu estou aqui para preservar.
eu estou aqui não para tirar o sabor, não para azedar, porque tem gente que azeda. Ou não? É só comigo que acontece. Tem gente que azeda. Ele não entendeu as palavras de Jesus. Tem gente que ao invés de preservar, bota lenha na fogueira para a coisa descambar. Ou é só comigo que acontece isso? É só eu que vejo isso? Tem gente que não entendeu as palavras de Jesus. Nós somos chamados para dar sabor, para realçar aquilo que é bom. Não é realçar aquilo que é negativo aos olhos de Deus. Realçar aquilo que é bom aos olhos de Deus. E nós somos chamados para preservar, para cuidar, para manter. Não para dissolver. Não para dissipar. Não para azedar, não para estragar. Se a gente levasse isso aqui a sério, se a gente abraçasse isso aqui, nossa casa seria diferente. O nosso trabalho seria um lugar diferente. Onde a gente estivesse, de alguma forma, as pessoas experimentariam desse novo sabor que a gente tem para oferecer. Eu quero repetir, não é que essa seja uma capacidade intrínseca minha, não. É a vida, é a luz de Jesus brilhando em nós, fazendo florescer em nós aquilo que é devido a Jesus. A gente está na EBD estudando sobre o fruto do Espírito. Eu não queria dar spoiler aqui, mas, enfim. Paulo vai falar sobre o conflito que existe entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Falando e tratando sobre esse conflito, que é um conflito que acontece dentro de todos nós, essa natureza pecaminosa que ainda habita em nós, ao mesmo tempo, com a realidade do Espírito Santo em nós. E ele vai chegar nessa conclusão e dizer, então, essas duas realidades provocam um grande conflito. Ele vai chamar de obras da carne e fruto do Espírito. Então ele vai apresentar uma lista do que é alguém conduzido pelas obras da carne. E ele vai apresentar uma lista de como a gente pode identificar em nós mesmos, e quem está ao nosso entorno, do fruto que o Espírito pode produzir em nós. Sem entrar aí nos detalhes, porque isso vai ficar para a EBD, então encorajo você a participar. De modo geral, é possível olhar para a nossa vida e ver de fato esses frutos que o Espírito faz florescer em nós. De alguma medida, isso tem relação com o que Jesus está falando aqui. A partir da nossa experiência com Ele, como é que a gente vive agora? Qual é a expectativa que Ele nutre? Nesse texto, Ele nutre essa expectativa. De que nós sejamos esse tipo de gente agindo no mundo. Vivenciando as nossas relações. Lidando, inclusive, com os nossos dilemas. Como é que a gente lida com os dilemas? Com essa consciência? Ou tomado de desespero, de pavor, de angústia, deixando a angústia tomar conta do nosso coração? Como é que a gente lida com os nossos conflitos? Quando a gente entende o que Jesus está dizendo, a gente tem a possibilidade de reavaliar a nossa própria vida, aprofundar e alargar a nossa fé, e desenvolver o que para mim é uma das coisas assim que tem tomado muito meu coração. A consciência de que em Jesus nós somos chamados para que na vida a gente frutifique e floresça. Na vida. Na vida. Diante dos nossos dilemas, diante das nossas relações, a gente apresente isso que o Espírito pode fazer e fazer florescer em cada um de nós. E aí ele vai dizer, vocês são, o que é um detalhe importante, ele está falando do presente, ele não está falando vocês serão, vocês foram, ele está dizendo vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. E aqui Jesus vai evocar essa outra imagem, que tem um significado assim muito profundo nas Escrituras. A luz.
É possível que no primeiro momento Jesus estivesse ali tratando de um elemento que era muito difícil para eles, a iluminação. Eles não tinham recursos da energia elétrica. Eles dependiam de lamparinas, de recursos com azeite para poder iluminar ali. Ter algum tipo de reproduzir de alguma forma a luz natural. Eles precisavam usar recursos. E Jesus está evocando isso, dizendo: vocês são como essa luz. Que quando colocadas, o que é um outro fato extraordinário nesse texto, quando colocadas na posição certa, o que acontece? Iluminam todo o ambiente. Essa luz que Jesus está descrevendo não é para ficar embaixo, escondida. É para estar no lugar certo. É para estar numa posição estratégica. É para ocupar um lugar onde, quando ela ilumine, possa oferecer a capacidade de clarear todo o ambiente. Aí a minha pergunta continua. Imagina se nós, de fato, tivesse essas palavras de Jesus, assim, muito enraizadas no nosso coração. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, usando esse elemento aqui, falando para os seus discípulos: vocês são um tipo de gente que, quando chegarem no lugar e houver escuridão, e houver trevas, resquícios de morte, e morte aqui não é no sentido literal da palavra, é uma condição mortificada, vocês iluminarão esse ambiente. Vocês são esses que, diante da escuridão, podem oferecer luz. Vocês são esses que, diante da escuridão, podem trazer a verdade à tona. Vocês são esses que, diante desses resquícios das trevas, de morte, de falta de entendimento, de falta de consciência em relação a Deus, vocês são esses que podem iluminar, podem trazer essa fagulha. Sabe a fagulha, que é pequenininha, mas quando ela encosta no lugar certo, o que acontece? Aquilo se espalha. É isso que Jesus está falando sobre os seus discípulos. Não sem motivo, em outro texto, Jesus vai dizer: vocês são como um fermento, alguma coisa muito pequena, mas quando encosta e causa aquela reação, com o elemento certo, produz toda uma modificação. Qual é a expectativa que Jesus tem em relação a mim e a você? Novamente, como isso que Jesus de alguma forma espera de nós pode modificar o meu hoje? Pode fazer com que eu viva a partir dessa nova perspectiva, entendendo que sim, a gente tem essa abertura em Deus para buscar bênçãos, para colocar os nossos dilemas e as nossas dificuldades, sim. Deus é um Deus abençoador. Deus tem derramado das suas bênçãos sobre nós. Nós temos experimentado as bênçãos de Deus. Mas é verdade também que, de alguma forma, existe uma expectativa no coração de Jesus ao nosso respeito. Gosto muito da história do profeta Daniel. Primeiro, porque tudo indica que quando ele é levado para a Babilônia, ou seja, feito cativo, escravizado de alguma forma, tudo indica que ele era ainda adolescente, alguma coisa assim. Isso já me chama a atenção. Alguém que não tinha ainda uma maturidade da vida.
Tem um momento na vida de Daniel que é muito interessante. Quando ele é levado para a Babilônia, a primeira coisa que fazem com ele é troquem o nome dele. Como quem diz, ele vai se perder da sua própria identidade. Arranque a identidade dele. Depois o que fazem com ele? Façam com que ele coma a comida do rei. O que é isso? Mudem a mentalidade cultural dele. Mudem a identidade dele. Mudem a cultura, a forma de enxergar o mundo, a cosmovisão dele. Aí o que ele fala? Pode trocar o meu nome. Eu sei quem eu sou. Sensacional. Pode trocar o meu nome. Pode me chamar do que vocês quiserem. Eu sei quem eu sou. Consciência da sua identidade em Deus. Faz o seguinte, eu não quero a comida do rei, não. Me dá água e legumes aí. Eu não quero esse banquete que vocês têm para oferecer, não. Me dá aqui o básico. Aí o texto vai dizer que aquele soldado que era responsável ali por ele, diz para ele, você vai enfraquecer, você vai ficar fraco, e eu corro risco de vida se o rei te ver fraco, porque você não vai se alimentar bem. Aí ele fala para aquele soldado, experimenta fazer isso, você vai ver o que vai acontecer. Um adolescente, um jovem, com essa profundidade da consciência de quem é diante de Deus. O que é isso? Experimenta. Me dá água e legumes. Experimenta que você vai ver o que vai acontecer com você. O que o texto bíblico diz? Que no final do período ele estava mais fisicamente, com aparência melhor do que aqueles que comiam a comida do rei, o banquete do rei. Ele não tinha dúvida nenhuma que Deus cuidaria dele. Uma consciência profunda da sua fé. E é interessante que, olhando para essas palavras de Jesus, os seus discípulos são sal e são luz, a gente vê o quanto na nossa cultura tentam distorcer a nossa identidade. Inclusive, já não se fala mais de natureza humana nos ambientes acadêmicos. Se fala de cultura humana. Porque cultura é aquilo que está por cima. A natureza é aquilo que é mais profundo. Mas essa discussão da natureza humana, ela não acontece mais. Porque é aqui que Jesus trabalha, na natureza humana. Mas a discussão agora é a cultura humana. O que cada um escolhe para si. O que cada um determina como verdade para si. Então, de acordo com essa mentalidade cultural da nossa época, do nosso tempo, uma pessoa tem essa prerrogativa de determinar o que é verdade para ela. Ela escolhe a verdade dela. O outro vai escolher o que é verdade para ele. Nós estamos vivendo um tempo assim. O que é isso? Uma distorção da nossa verdadeira identidade. As pessoas estão em crise de identidade. Elas não sabem mais quem elas são. É por isso que você vê aberrações por aí. Crise de identidade. Perderam completamente a referência de princípios e de valores que são fundamentais para a existência humana. De verdades que são absolutas, são verdades absolutas. E sem elas a gente se perde na vida. Sem elas a gente deixa de se reconhecer. Sem elas a gente deixa de enxergar qual é o nosso propósito diante da vida e da existência. E é isso que tem acontecido. As pessoas estão em crise de identidade. As pessoas estão querendo viver fazendo aquilo que, de algum modo, traz felicidade para ela.
desconsiderando se aquilo de fato está permeado de princípios, de valores. Nós lemos aqui, domingo passado, no culto da noite, a parábola do filho pródigo. Quando naquela atitude insana daquele filho, ele vai pedir a sua herança para o seu pai. É isso que acontece quando a pessoa perde a sua identidade. É esse tipo de atitude que a pessoa vai ter na vida. Ou seja, em outras palavras, ela assume essa posição de responsabilidade. Ele vai para o seu pai e pede a sua herança, e não satisfeito, ele torra todo aquele dinheiro de forma completamente irresponsável. E é um longo processo até ele perceber que ele saiu do lugar que ele não precisaria ter saído, a casa do seu pai, a presença do seu pai. Ele cai em si e ele retorna. De alguma forma, o coração dele é tocado para que ele perceba a natureza dele, a identidade dele. Não é aí o seu lugar, comendo comida de porcos. Não é aí. Você não foi criado para isso. Ou seja, qual é o propósito da sua existência? Não é estar nesse lugar aí. Está lá nos braços do Pai, na presença de Deus. No ambiente da graça, como eu tenho chamado aqui. Nós fomos criados para viver no ambiente da graça. Está aqui Jesus dizendo qual é a nossa identidade, qual é o nosso propósito. Falando da nossa natureza nele. Falando do que a gente pode experimentar quando a gente submete a nossa vida a ele. Não é dizer para Jesus, Jesus, vá à frente. Agora, Jesus, vem me seguindo aqui, porque eu estou conduzindo a minha vida. Vem, Jesus. Não é isso. Discipulado não é isso. Discipulado não é chamar Jesus para a nossa história e dizer para ele, vem cá, entra aqui na minha história, Jesus. Vem cá, modifica aqui a minha história, mas vem comigo, Jesus. Eu estou seguindo em frente, vem. Não é isso. Colocar Jesus à frente e falar assim, ó, para onde a gente vai agora? Para onde o Senhor vai? Eu quero seguir os teus passos. A gente vai para onde? Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Esse lugar é que a gente foi chamado para viver em Jesus Cristo. É olhar para Jesus e dizer, Jesus, para onde você está indo? É seguir os passos de Jesus. Não é chamar Jesus para seguir os nossos passos. É porque é assim, quando a gente se submete a Jesus, falando, Jesus, para onde a gente vai? Jesus, o que a gente vai construir juntos? Para onde o Senhor está me levando? O que o Senhor quer que eu construa junto contigo? Aí a nossa mente e o cultivo da nossa relação com Jesus vai mudando. A gente vai saindo desse lugar de Jesus me abençoa aqui, Jesus faz isso por mim aqui, Jesus chega aqui, Jesus vai... A gente pode fazer isso tudo. Mas quando a gente fala assim, Jesus, o que a gente vai construir juntos? Aonde o Senhor quer me levar para dar sabor? Eu tenho que dar sabor em algum lugar. Porque a palavra diz que nós somos sal. O sal dá sabor. E aonde eu estou dando sal? Onde eu estou dando sabor? Onde eu estou realçando o sabor? Jesus, para onde o Senhor quer me levar? É na minha casa, com meus amigos, no meu trabalho? Aonde? Jesus, eu quero experimentar desse sabor na minha própria vida. Eu quero experimentar isso na minha vida, na minha existência, no meu coração. Eu quero sentir esse sabor. Quero sentir esse aroma na minha própria vida. Então Jesus começa a fazer isso na minha própria vida. Para que então eu possa oferecer isso também para quem tiver ao meu entorno. Jesus, eu quero ver, experimentar essa luz clareando o meu próprio ser. Para que eu possa também, a partir disso, oferecer essa luz também para as pessoas ao meu entorno. É disso que Jesus está falando. É desse tipo de gente que Jesus está falando.
É esse tipo de expectativa que Jesus, de alguma forma, nutre em relação aos seus discípulos. É para que a gente experimente disso que Ele pode nos oferecer, e para que a gente transborde e ofereça isso para quem tiver ao nosso entorno. Dia desses eu ouvi um noticiário e me impactou assim profundamente. Se eu não me engano, foi em Goiás. Um adolescente, de forma muito cruel, esfaqueou uma outra adolescente, uma vizinha, no seu próprio prédio. E ele, quando foi pego pela polícia, ele disse que mataria também uma outra menina, também do seu prédio. E perguntaram para ele, por que você fez isso? A resposta dele, porque isso me dá felicidade. Desse jeito, com essas palavras. É um exemplo muito extremo, mas de alguma forma aponta para o que as pessoas estão buscando hoje. Elas querem de alguma forma saciarem um desejo do coração. E em nome desse desejo, elas cometem atrocidades. Perdeu a sua identidade. Perdeu o propósito da sua vida. Está completamente em crise. E a gente tem Jesus aqui, lembrando quem nós somos. E lembrando como nós podemos viver e cultivar a nossa vida. E mais, colocando também diante de nós essa expectativa que Ele nutre ao nosso respeito. Qual é a minha oração por mim e por você nessa noite? Qual é o meu desejo por mim e por você nessa noite encorajado por essa palavra? Para que a nossa relação com Jesus, para que a nossa comunhão com Jesus, que a nossa experiência com Jesus não seja uma relação, não seja uma experiência, uma comunhão superficial. Que a gente saia dessa superficialidade. Que a gente tenha o Evangelho de Jesus, a palavra de Jesus, como um pilar assim fundamental no nosso coração. Porque é a partir do Evangelho de Jesus que a gente tem a possibilidade de experimentar essa nova natureza que Ele nos oferece e que só Ele pode nos oferecer. A gente não consegue experimentar isso em outro lugar, nenhum outro lugar no mundo. Só em Jesus. Só em Jesus. Isso que a Bíblia vai chamar de nova natureza, de nova criatura, do novo homem. Para que a gente viva a nossa experiência diária com Jesus, dizendo para Ele, Senhor, faça florescer em mim, faça crescer em mim essa vida que emana de Ti. Faça florescer em mim essa luz que vem do Senhor. Que a gente experimente isso profundamente. E que quando a gente se deparar com essas notícias que a cultura coloca sobre nós, a gente alicerçado no Evangelho tenha condições de dizer, eu vou comer água e legumes. Eu não vou me assentar nesse banquete. Quer me chamar de outra coisa? Chama do que você quiser, porque eu estou consciente da minha identidade em Jesus. Eu sei quem eu sou em Jesus. Eu sei qual é a expectativa que Jesus nutre em relação a mim. Eu sei o que eu posso viver, o que eu posso experimentar a partir do que Jesus está fazendo na minha vida.
Que a gente viva com essa consciência profunda. Que o nosso caminhar com Jesus vá moldando em nós, vá moldando o nosso caráter, vá moldando o nosso coração, para que a gente experimente desse sabor que só Jesus pode fazer a gente experimentar. Que a gente experimente dessa luz que só Jesus pode fazer a gente enxergar. Sabe aquela luz que derrubou o apóstolo Paulo? Que inclusive que essa luz também brilhe sobre nós, que ela nos derrube, que ela nos jogue no chão, assim, fala assim, ó, vocês dependem de mim. Que essa experiência com Jesus nos faça perceber o quanto a gente depende dele. Que essa experiência com Jesus, assim, quando ele nos jogar no chão, quando ele te jogar no chão, meu irmão, minha irmã, não reclama não. Porque você conhece a história do apóstolo Paulo, ele foi para o chão, mas olha o homem que ele se tornou depois dessa experiência. Quando Jesus te derrubar, não reclama não. Assim, o que o Senhor está fazendo na minha vida? Quem o Senhor quer me fazer quando eu levantar daqui? Vou me tornar quem? Então, era Saulo. Ele foi para o chão. E quando levantou, ele se tornou o apóstolo Paulo. Que a gente vive essa experiência assim com Jesus, sabe? A luz intensa de Jesus nos jogue no chão. De alguma forma, mude toda a nossa visão da vida, de nós mesmos. Que a nossa identidade, que a nossa natureza seja a partir do que Jesus diz de quem nós somos, do que Ele espera de nós. Que a gente vá para a vida. Que a gente vá para a vida, para as relações, com essa nova consciência. Sabendo que com a vida de Jesus fluindo em nós, nós temos essa possibilidade de dar sabor, de revelar essa luz, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, fluindo através de nós. Seja assim, para a glória do nosso Pai, seja assim para o nosso bem.